Neste vídeo, somos transportados por uma noite de outono, onde Isabela e Gabriel se encontram em uma estação de trem abandonada, fugindo de seus passados. A atmosfera é misteriosa, com a estação envolta em escuridão e iluminados apenas pela luz das estrelas. O destino parece ter entrelaçado suas vidas naquela noite solitária, preparando o terreno para uma jornada repleta de suspense, segredos e reviravoltas. Corações à Deriva. Um romance à beira do abismo. Capítulo 1. Encontro na estação. Era uma noite de outono e o inverno uivava entre as árvores, levando consigo folhas secas que dançavam pelo ar. O céu estava escuro, salpicado de estrelas cintilantes que pareciam espreitar curiosidades para testemunhar o encontro que estava prestes a acontecer. A estação de trem, há muito abandonada pela agitação dos tempos passados, parecia esquecida pelo mundo, escondida em meio a uma paisagem que se estendia até onde os olhos podiam ver. As luzes que iluminavam a plataforma eram fracas e brilhantes, lançando sombras distorcidas que brincavam nos cantos escuros. Isabela estava sozinha, parada à beira dos trilhos, com seu cabelo castanho flutuando suavemente ao vento, e uma expressão de melancolia em seu rosto. Seu olhar estava perdido na escuridão, enquanto o vago som de uma locomotiva se aproximava, ecoando como um lamento distante. Foi então que ela ouviu. Gabriel emergiu das sombras, sua figura se destacando contra o cenário sombrio. Seus olhos, profundos e intensos, brilharam com uma luz misteriosa quando encontraram os dela. Um sorriso enigmático curvou seus lábios e ele se aproximou, como se o destino tivesse traçado cada passo naquele caminho até aquele momento. O encontro naquela estação abandonada foi como se o universo, com todos os seus mistérios, tivesse conspirado para unir duas almas perdidas à beira do abismo, lançando-os em uma jornada repleta de segredos e suspense, que mudaria suas vidas para sempre. Capítulo 2. Um refúgio no desconhecido. Quando a chuva começou a cair, Isabela e Gabriel correram para um abrigo próximo, uma cabana abandonada nas profundezas da floresta, envolta em sombras e enigma. A madeira rangia sob seus pés enquanto entravam, e uma golfada de ar úmido os recebeu. A cabana estava iluminada por uma frágil luz de velas, criando sombras dançantes que pareciam sussurrar segredos há muito esquecidos. Os olhos de Isabela foram atraídos imediatamente para as paredes cobertas de fotografias antigas, cujas imagens eram uma pintura do passado. Rostos desconhecidos, paisagens distantes e momentos perdidos em algum lugar do tempo olhavam para eles. Entre as imagens havia mapas antigos e anotações rabiscadas, que pareciam formar um quebra-cabeça misterioso. Uma busca que Vincent, o antigo dono da cabana, pareceu empreender com fervor. Objetos estranhos estavam espalhados pela cabana,
cada um com sua própria história obscura. Uma lupa empoeirada descansava sobre uma mesa, junto a um diário de capa de couro, cujas páginas amareladas revelavam pensamentos e sonhos perdidos. A atmosfera se tornou ainda mais carregada de suspense, deixando Isabela e Gabriel com a sensação de que haviam adentrado em um mundo repleto de mistérios insondáveis. Ali, naquela cabana abandonada, eles começaram a sentir que haviam sido arrastados para um enigma que transcendia o tempo e que suas vidas estavam entrelaçadas em algo muito maior do que qualquer um deles poderia imaginar. Capítulo 3 – Revelações e Segredos. Enquanto a tempestade rugia lá fora, a cabana se tornou um santuário de confissões e mistérios compartilhados. Isabela abriu seu coração de maneira vulnerável, revelando que estava fugindo de um relacionamento abusivo que havia sufocado seus sonhos e confiança. Suas palavras ecoaram naquele espaço carregado de história, e Gabriel a escutou com os olhos cheios de interesse e compreensão. Por sua vez, Gabriel compartilhou o fardo que o atormentava há anos. Sua esposa, a quem ele amava profundamente, havia morrido em circunstâncias misteriosas, deixando-o com uma dor profunda e perguntas sem resposta. A culpa e o segredo que ele guardava sobre a verdade por trás da morte dela pesavam como uma âncora em sua alma. Conforme as revelações fluíam, uma sensação inquietante tomou conta deles. Eles perceberam que a cabana não era apenas um refúgio físico, era também um santuário de segredos e mistérios. O suspense aumentou enquanto eles começaram a examinar mais de perto as pistas deixadas por Vincent, o antigo habitante da cabana, e as conexões entre suas histórias pessoais e o enigma que se desenrolava diante deles. Naquela noite, enquanto a tempestade continuava a uivar, Isabela e Gabriel perceberam que estavam envolvidos em algo muito mais complexo e perigoso do que jamais imaginaram. Eles estavam determinados a desvendar os segredos da cabana e descobrir a verdade que se escondia nas sombras, custasse o que custasse. Capítulo 4 – A reviravolta. Conforme a noite avançava, Isabela e Gabriel mergulharam mais fundo na busca por respostas. À medida que examinavam os objetos e documentos na cabana, ficou claro que Vincent, o antigo morador, tinha uma obsessão pelo abismo próximo e um tesouro lendário que se dizia estar escondido em suas profundezas. O relacionamento entre as descobertas de Vincent e a morte misteriosa da esposa de Gabriel começou a se desenhar, lançando uma sombra de suspeita sobre a cabana. Com lanternas em mãos, eles decidiram explorar a entrada de uma passagem secreta, que Vincent parecia ter escondido atrás de uma estante empoeirada. O suspense atingiu seu ápice quando, passo a passo, eles mergulharam nas entranhas escuras do abismo. As paredes úmidas e o eco das vozes aumentaram o sentimento de que estavam sendo conduzidos a um segredo sombrio. A jornada os levou a cavernas escuras e passagens estreitas, onde as sombras pareciam sussurrar segredos milenares. Cada descoberta os aproximava do centro do mistério, e a tensão era quase palpável no ar. Estavam prestes a revelar algo
que mudaria para sempre o curso de suas vidas. Uma verdade que estava à beira de ser desvendada no coração do abismo. Capítulo 5. À beira do abismo. Decididos a desvendar o mistério e confrontar o passado, Isabela e Gabriel acordaram ao amanhecer. A manhã trouxe uma luz cinzenta e melancólica, enquanto eles se preparavam para descer o abismo em busca do suposto tesouro e das respostas que tanto almejavam. A descida foi uma jornada repleta de perigos e surpresas. A trilha sinuosa que os levou às profundezas do abismo estava coberta de folhas úmidas e pedras escorregadias, testando cada passo que davam. O murmúrio das águas lá embaixo ecoava como um eco do passado, criando uma atmosfera de suspense que os envolvia. À medida que exploravam as cavernas escuras, passagens estreitas e com as lanternas em mãos, o suspense atingia seu ápice. As paredes das cavernas pareciam ter olhos que observavam cada movimento deles. O tempo parecia suspenso enquanto Isabela e Gabriel avançavam nas profundezas do abismo, seguindo as pistas deixadas por Vincent e confrontando seus próprios demônios. As sombras do passado se misturavam com as sombras da caverna, e a verdade estava prestes a ser revelada à beira do abismo. Capítulo 6. O final surpreendente. Ao alcançar o ponto mais profundo do abismo, Isabela e Gabriel finalmente encontraram uma antiga câmara secreta, um santuário oculto há muito esquecido. A câmara estava mergulhada em trevas, iluminada apenas pelas lanternas trêmulas que eles seguravam. No centro repousava um cofre antigo, coberto de poeira e enigma. Com mãos trêmulas, eles abriram o cofre, revelando não apenas o suposto tesouro de Vincent, mas também uma verdade que os deixou sem fôlego. Documentos antigos, cartas amareladas e diários revelaram que Vincent não era o vilão que eles haviam imaginado, mas sim um homem que havia sacrificado tudo para proteger sua família do conhecimento perigoso que havia encontrado nas profundezas do abismo. A verdadeira revelação, no entanto, veio quando Isabela encontrou um manuscrito que lançava luz sobre a morte da esposa de Gabriel. Ela não havia sido vítima de um assassinato. Ela havia se sacrificado para evitar que o conhecimento nas mãos de Vincent caísse nas mãos erradas. Seu ato heróico tinha sido encoberto para proteger o segredo. No final, o mistério que uniu Isabela e Gabriel os levou a uma reviravolta inesperada. Com lágrimas nos olhos e o peso das revelações em seus ombros, eles entenderam que a verdade, embora dolorosa, era um legado precioso deixado por Vincent. Eles saíram da câmara secreta com uma compreensão mais profunda do amor, do sacrifício e da complexidade da vida humana. A história deles, cheia de suspense e segredos, havia chegado a um surpreendente, porém gratificante desfecho. Agora, eles estavam prontos para enfrentar o futuro com corações mais leves, e uma apreciação renovada pela imprevisibilidade do destino. Isabela e Gabriel deixaram para trás a caverna escura e misteriosa, carregando consigo as lições aprendidas e as verdades descobertas nas profundezas do abismo. O sol estava prestes a nascer e a luz da manhã tingiu o céu com tons de rosa e laranja, simbolizando um novo começo. A experiência compartilhada naquela jornada
havia transformado profundamente Isabela e Gabriel. Isabela encontrou força para deixar definitivamente seu passado abusivo para trás, enquanto Gabriel finalmente conseguiu enfrentar a verdade sobre a morte de sua esposa e livrar-se da culpa que o assombrava. Juntos, eles caminharam em direção à pequena cidade à beira do abismo, decididos a enfrentar o futuro com coragem e esperança. A cabana abandonada e o abismo representaram um capítulo encerrado em suas vidas. E eles estavam determinados a escrever novas histórias, cheias de amor, confiança e recomeço. À medida que a cidade se aproximava no horizonte, eles perceberam que o destino misterioso e imprevisível havia tecido seus caminhos de maneira inesperada, mas significativa. Unidos pela experiência compartilhada, eles sabiam que estavam prontos para enfrentar qualquer desafio que a vida lhes trouxesse, com corações à deriva, mas cheios de esperança e determinação. O recomeço estava diante deles e juntos Isabela e Gabriel estavam prontos para enfrentar cada novo amanhecer com gratidão pela chance de escreverem suas próprias histórias e deixar para trás seus passados que os atormentavam para uma nova direção de suas vidas.